Operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados para combinar duas ou mais expressões booleanas, tá? Então, ó, aqui nesses exemplos, a gente pode ver que aqui é uma expressão booleana e aqui outra expressão booleana. O que é uma expressão booleana? É uma expressão que resulta em verdadeiro ou falso. Então, a gente vê que é muito importante para a gente entender os lógicos, a gente entender os relacionais. Então, os relacionais, ele gera verdadeiro ou falso. Aqui nos lógicos, eles vão combinar valores de verdadeiro ou falso, tá? Então, ele faz as continhas dos relacionais primeiro vai dar um resultado verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro ou falso, aí ele faz a continha com o lógico aqui, tá? Então, é muito importante para a gente entender os operadores lógicos, a gente entenda os operadores relacionais, tá? E aí, aqui, a gente vai ver três operadores lógicos, tá? Que a gente mais utiliza, que é o e, também conhecido como AND, e ele é representado por este símbolo aqui, né? O e comercial duas vezes. A gente vai ver o ou, que é também conhecido como OR, tá? Que é representado por dois pipes aqui. E também a gente vai conhecer o operador de negação, que é o não lógico, o not, que é simplesmente uma negação, aqui com uma exclamação, né? Quando a gente estava vendo aqui no diferente, olha, tá vendo? A gente colocou esse daqui, esse símbolozinho aqui de diferente, né? Então, a gente utiliza ele aqui agora, né? Sozinho como negação. Vamos ver como funciona isso? Então, sempre lembrando que o resultado de uma operação lógica é um valor booleano. Geralmente, a gente utiliza ele, por exemplo, se eu quero descobrir se uma pessoa já pode voltar ou não, eu tenho que ter duas condições ali, pelo menos, né? Ou até várias condições, né? Então, se a pessoa tem abaixo de 16 anos, ela não pode votar. Se ela tem entre 16 e 18, é opcional. E se ela tem mais de 60, também é opcional. Entre esse intervalo é obrigatório. Então, você tem vários es, tá? Ou os ali para você comparar e aí sim executar um bloco de código. Então, é especialmente necessário para esse contexto, onde você tem várias condições ali para serem testadas, tá? Então, eu vou declarar duas variáveis, a e b, e eu vou dizer que a ela vai pegar a expressão de 5 maior que 3 e a b 8 maior que 5. Então, eu vou colocar aqui no nosso exemplo 4, a é igual, que a vai ser um boolean, né? Porque ela vai receber o valor de verdadeiro ou falso, né? Boolean. E vou colocar qual é a expressão? 5 maior que 3. 5 maior que 3. 5 maior que 3, que no caso ela vai receber um verdadeiro, tá? Vou colocar aqui também boolean b, que é igual a 8 maior que 5. 8 maior que 5. 8 maior... Vou colocar tudo junto. 8 maior que 5. Deixei separadinho para ficar mais bonito. Que nesse caso também é verdadeiro, tá? Então, aqui vai ter A vai ser verdadeiro, B verdadeiro. E aí a gente vai comparar A e B, tá? Para a gente ver as diferenças aqui na produção, né, do resultado. Eu vou colocar também um boolean resultado, que nesse caso a gente vai ver se resultado aqui eu vou colocar A e B, né? Eu estou perguntando se A e B, qual é o resultado que a gente vai ter aqui. Pessoal, isso aqui está muito relacionado, está intimamente relacionado com tabela verdade, tá? Então, para saber o resultado, você tem que saber a tabela verdade do e, tabela verdade do ou e a da negação, tá? Então, dá uma olhadinha na tabela verdade,
disso daqui. Então, quando a gente tem a tabela verdade do E, a gente tem que ter exatamente verdade as duas expressões para que produza verdade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, sold, eu vou colocar A e B nesse caso, tá? Nos dois casos é verdadeiro, 5 é maior que 3 e 8 maior que 5, então o meu resultado aqui vai ser verdadeiro, tá vendo, ó? Ó, A e B é true. Vamos tentar fazer um exemplo prático aqui para ficar melhor? Eu vou colocar boolean, chamar de sexo, tá? Eu vou considerar que... Vou colocar aqui que seja char, tá? Sexo. Eu vou colocar um F aqui para representar um feminino, tá? E vou colocar um char idade, um int idade, tá? Eu vou colocar 18. Vamos imaginar aqui que a gente queira saber se só pelo sexo e a idade a pessoa pode se alistar ou não. Nesse caso aqui, a gente só vai ver se vai ser verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar aqui no nosso código que o resultado, ó, resultado vai ser igual. Se o sexo for igual a masculino, né, que é e o E lógico lá que representa o E, a minha idade for maior igual a 18, né? E aí eu vou mostrar aqui, ó, pode se alistar. E vou colocar resultado. Então, a gente sabe que para uma pessoa se alistar, ela tem que ser do sexo masculino e, né, tem que ser verdadeira essa condição aqui, e a idade tem que ser maior ou igual a 18. Se uma das duas for falso, tá? Igual nesse caso aqui, ele vai ser falso, tá? Nesse caso aqui, a gente sabe que o sexo é feminino e idade é 18, então pode se alistar? Não, vai ser falso. Tá vendo? Pode se alistar? É falso. Porque eu tenho duas condições. Essa expressão aqui minha, eu vou colocar o sexo é igual a F? Não, é falso. Falso e idade maior que 18? Então, falso e verdadeiro é falso. Tá bom? É a mesma coisa aqui, ó. A e B. A é verdadeiro, B é verdadeiro. Então, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, se uma das expressões forem falsas, vou colocar essa daqui para ser falsa. B, A é maior, eu vou colocar menor, tá? Então, ó, A, que é falso, 5 não é menor que 3. E B, que é verdadeiro, vai dar falso. Nos dois casos, falso. Tá? Falso, falso. Então, nós temos que entender, né, a tabela verdade. A tabela verdade do E, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, nós temos aqui duas expressões A e B, a tabela verdade do A e do B e a tabela verdade do A ou B. Então, quando a gente tem duas expressões aqui, as duas têm que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Se uma das duas for falso, o resultado vai ser falso, tá? Então, ó, aqui, então nesse caso, a gente tem que uma é falsa e outra verdadeira vai ser falsa. Aqui a gente tem uma que é falsa, tá? E outra verdadeira que vai ser falsa. Então, as duas têm que ser verdadeiras para produzir verdadeiro. Então, o sexo tem que ser masculino e a idade 18, que vai ser verdadeiro. O 5 tem que ser maior, igual a 3, maior que 3 para ser verdadeiro, verdadeiro. Aí B é verdadeiro e o resultado vai ser verdadeiro. Então, a gente tem que dominar essa tabela verdade ali para poder ver esse resultado. Então, aqui, ó, a pessoa pode se alistar? Sim. Se o sexo for masculino, a idade for 18. Saiu recentemente que mulheres também podem se alistar, tá? Não são obrigatórias, mas
podem se alistar. E aí, a gente pode voltar aqui, né? E aí, a gente ver aqui mais que do A e o B, né? Resultado, você pode colocar ele para todos os casos, né? Você pode verificar todos os casos que vai sair ali. E agora, vamos fazer do B, nesse caso aqui, vamos fazer do OU, tabela verdade do OU. Vou colocar aqui, já deu OK, e eu vou colocar que resultado é igual a ou B. Então, nesse caso aqui, basta que um seja verdadeiro, um dos casos seja verdadeiro, tá? Tanto A quanto B, se um dos dois for verdadeiro, o resultado já vai ser verdadeiro, tá? Vou colocar aqui. Então, A ou... Então, ó, A ou B. Então, o meu A aqui é verdadeiro, o B também é verdadeiro. Então, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Se eu tornar qualquer um deles falso, então meu A aqui vai ser falso. 5 é menor que 3, não é falso. 8 é maior que 5, é. Então, falso e verdadeiro vai dar verdadeiro, porque basta que um dos dois seja verdadeiro para que aqui seja falso, seja verdadeiro. E aí aqui, para que seja falso, eu tenho que os dois serem falsos, tá? Aí eu executo e vejo aqui, tá? Então, a gente poderia fazer outro exemplo aqui, vai ficar bem mais comprido se eu for colocar nesse jeito aqui. Mas se vocês podem analisar, aqui, ó, na tabela verdade, que essa é a condição. Ó, na tabela verdade do OU, basta que um seja verdadeiro, ó, tanto A ou B, ó. Se um for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Para ser falso, os dois têm que ser falsos. E por último, a gente tem a negação, tá? A negação, aqui eu vou colocar, vou repetir isso daqui, só para a gente ver. Então, para negar um termo, o A lá em cima, vou colocar os dois como verdadeiro. A e B verdadeiro. Vou negar aqui, negação. E eu vou colocar assim. Negação. Se aqui está verdadeiro, se eu negar isso, vai ser falso, certo? Eu vou negar aqui embaixo. Aqui vai ser verdadeiro. E a negação disso vai ser falso. Basta usar aquele símbolo ali. Tá vendo? A negação de A ou B true, mas a negação de A ou B é falso. Tá vendo? Na vida real, a gente é mais usual isso daqui, tá? Dessa forma. Mas para que a gente chegue nessa forma, a gente tem que entender como é que funciona os operadores lógicos aqui. Então, é isso daqui, tá? O E é representado por dois e's comerciais, o OU por esses dois pipes aqui, e a negação é só uma exclamação na frente da expressão. Aí ele inverte o valor lógico da condição, tá? E para saber o resultado, né, de cada um desses de A e B, você tem que saber a tabela verdade do E e a tabela verdade do OU. E a tabela verdade da negação é só negar o termo, tá bom? Então, isso aqui tem a tabela, para dominar isso aqui bem feito, tem que saber a tabela verdade.